ir ao aeroporto e receber o De La Cruz, nessa terça-feira, dia 9, ele chega aqui ao Rio de Janeiro, no aeroporto Galeão, aeroporto internacional do Rio de Janeiro, por volta de 1h da tarde, um jatinho fretado pelo Flamengo. O Flamengo fretou esse jatinho aí para poder trazer o primeiro e único reforço até o momento na temporada. E ele chega aí ao Rio de Janeiro. Muita gente vai falar assim, ele não vai estar na reapresentação do Flamengo hoje. Foi como a gente explicou na semana passada, que isso poderia acontecer, porque o último jogo dele foi no dia 22 de dezembro pelo River Plate. O cara não teve 30 dias de férias. Exatamente. Teoricamente, as férias dele foram reduzidas. E ele quis fazer isso também, porque ele já tinha férias programadas. Então ele também conversou com o Flamengo, ele poderia se reapresentar depois, mas não, está vindo antes do tempo, chega amanhã e no dia 10 quarta-feira deve ser a apresentação oficial dele à imprensa lá no Ninho do Urubu. Em relação a reforços, calma nessa hora, né? Então, Flavinho, o torcedor do Flamengo está muito ansioso, inclusive nas redes sociais eu vejo isso, só que eu tenho um pensamento sobre isso. Eu acho que a ansiedade, beleza, justifica ver todo mundo contratar e o Flamengo só contratando um até agora, mas vamos parar e analisar. Por que o Flamengo tem que ter pressa para contratar? Por que tem que ter desespero para contratar? Não tem que ter desespero. O primeiro semestre do Flamengo, qual vai ser o foco? A disputa do estadual. E com todo respeito, o time que o Flamengo tem hoje, dá para disputar o estadual tranquilamente e brigar pelo título. Acho que fica uma carência só na lateral esquerda, um reserva para o Ayrton Lucas, ou alguém para disputar Mas com ele. Mas aí tem o Ayrton Lucas, que pode ser titular, pode ser dono dessa posição por enquanto. Tem o Mateuzinho e o Varela, que podem fazer a função ali, caso seja necessário. Os dois são da lateral direita, mas eles podem fazer o improviso ali na lateral esquerda, caso seja necessário. O ponto que eu quero chegar o Flamengo não tem que ter desespero nas negociações e pagar aquilo que os clubes estão pedindo, no caso do Vina, na lateral esquerda, porque está desesperado, porque precisa dar uma resposta ao torcedor. Eu sou contra esse pensamento. Eu acho que tem que ter cautela mesmo e só tem que contratar a partir do momento que o Flamengo entender que chegou aos valores ali, que é justo pagar por esses atletas. No caso do Léo Ortiz, o Red Bull Bragantino está pedindo 10 milhões de euros para vender o jogador ao Flamengo. Então, por desespero, o Flamengo vai pagar isso tudo? Não é porque você tem dinheiro para comprar uma Ferrari que você vai chegar ali na concessionária e vai pagar o dobro do valor. Não faz o menor sentido. Então, eu acho que, assim, entendo o torcedor ter ali a ansiedade de reforços chegando ao Ninho do Urubu, só que se a gente for parar e analisar, a pressa não precisa ter, não precisa. O Flamengo manteve o time. Se tivesse vendido, exemplo, Léo Pereira, que estava na mira do Olympiacos, aí teria que ter pressa para contratar, mas não vendeu ninguém. O Everton Ribeiro saiu, chegou o De La Cruz. Falta, de fato, alguém ali na lateral esquerda, concordo com você, ser reserva, titular. Mas, enquanto isso, acho que dá para fazer o Mateuzinho e o Varela ali como reservas do Ayrton Lucas. Como em qualquer negociação, né? Se o cara tiver pressa, tiver agoniado, o negócio não sai bem. Se você mostrar calma, geralmente o negócio fica melhor. Agora tem essa disputa pelo Luiz Henrique. O Flamengo tá afim do Luiz Henrique, o Fluminense, o Corinthians entrou na jogada, como o Vene já tinha antecipado aqui pra gente. E vai dizer pra gente quem fez a melhor oferta até agora, a melhor proposta ao Betis para ter o Luiz Henrique. Flamengo, Fluminense ou Corinthians? Vene? Então, Flavinho, segundo o diretor do Betis, a melhor oferta foi a do Corinthians. Embora os 3 clubes brasileiros tenham feito a mesma oferta por empréstimo, mas as condições financeiras ao Betis, ou seja, pagando a compensação financeira, a do Corinthians foi a melhor. E também para o jogador também foi a melhor. Então, assim, o Corinthians entrou muito forte. Mas o Betis quer vender, né? O Betis quer vender. Pode pegar, né? Dá prioridade à venda. Então, esse é o problema. Mas, assim, se a gente for parar e analisar dos 3 clubes, quem fez a melhor proposta nas condições financeiras foi o Corinthians. E o Corinthians está forte realmente no mercado. Não sei de onde estão tirando dinheiro, mas eles estão fortes aí no mercado. De fato, fez a melhor oferta ao Betis para ter o atacante Luiz Henrique. Ô Pedrosa, se você fosse o Luiz Henrique, o que você acha? Ou pra carreira, né? Cuidasse da carreira, agenciasse o jogador, o que seria melhor se empatasse nos valores? Flamengo, Fluminense ou Corinthians? Eu voltaria pra casa, né? Eu voltaria pro Fluminense, o campeão da Libertadores, um time que tem um técnico que gosta muito do Luiz Henrique, que joga muito com esses pontas, né? Então o Luiz Henrique estaria adaptado. Só que isso vai da cabeça do atleta também. Ele vai vestir a camisa do Flamengo, todo carinho que ele tinha da torcida do Fluminense vai por água abaixo. E ele pode construir uma nova história. Então essa é uma opção dele. Ou ele pode ir pro Corinthians, que teoricamente ele diminui esses danos com a torcida do Fluminense, e ele faz uma nova história num grande clube também, que é o Corinthians. Mas se fosse para escolher, nesse caso assim, tudo equiparado, eu voltaria para casa pelo meu pensamento, porque eu entendo que eu renderia melhor num lugar que eu já estava adaptado. Eu tenho um pensamento diferente. Fala, Vene. Eu iria para o Corinthians. Por quê? Sabe por quê? Assim, ele saiu pela Mas o porta Corinthians não tá pagando, Vene. Partiu do princípio que não, vai olha receber, só, né? vamos partir do princípio que eu vou receber. Equiparado que vai receber, né?
Vanderlei. Como é que eu vou pra Natal sem receber? Nunca. Vamos lá, partindo do princípio que eu vou receber no Corinthians. Eu iria para o Corinthians. E por quê? No Fluminense ele saiu pela porta da frente, fez uma bonita história, o torcedor tricolor é apaixonado por ele. Se ele volta e não faz uma bonita história, não rende bem, o que acontece? O carinho dele acaba. Se ele for para o Flamengo, o carinho do Fluminense acaba e ele também, se ele não for bem no Flamengo, a torcida do Flamengo vai odiá-lo. Vai dizer, tricolor, não preste para nada. No Corinthians, nada disso vai acontecer e ele vai vestir ele vai vestir a camisa de um grande clube também, que é o Corinthians, a segunda maior torcida do Brasil. Então, eu iria para o Corinthians. Tem um ponto. Te convenci, não, né, Pedro? É muito sim aí. Eu entendi. Eu acho que é um bom raciocínio. Muita condição. Mas até pegando não só o Luiz Henrique, mas o ponto que o Vene falou, e o Alexandre Matos citou isso, o mercado está muito inflacionado. Muito inflacionado. Então eu concordo com o Vene plenamente nessa questão o torcedor, ele tá sempre, eu quero. Mas, cara, se você não fizer um futebol com responsabilidade, você vai gastar dinheiro e muitas vezes você vai rasgar dinheiro. Então, o Léo Ortiz é um grande zagueiro? É um grande zagueiro, mas ele não vale 10 milhões de euros. Sem loucura também pelo Léo Ortiz. Só um ponto ainda sobre o Flamengo. A única urgência mesmo que eu acho que tem que ter no Flamengo, em relação ao Flamengo, ao tamanho do Flamengo, é uma contratação de peso para a lateral direita. O scout do Flamengo deveria estar mapeando o mercado o tempo inteiro para contratar um grande lateral direito. Mas você quer uma informação? Eles não querem contratar lateral direito. Isso para mim... Tite está satisfeito com os dois que tem, né? A ideia é manter Varela e Wesley. E o Wesley, Mateuzinho E o Mateuzinho se negociar. Tanto é que eles quiseram vender para o Red Bull Bragantino